Na figura, temos um quadrante de círculo ABC, de raio 3 centímetros, e ainda um quadrado ADEF, de lado igual a 1 centímetro. Considere o sólido gerado pela rotação de 360 graus em torno da reta B, da área da região achurada na figura. Assim, determine o volume e a área da superfície do sólido gerado pela rotação. Bom, eu vou fazer aqui um desenho representando essa situação até um pouquinho mais completo que isso. Porque observe que o desenho dado é de um quadrante com um quadrado. Lembrando que um quadrante nada mais é do que um quarto de círculo. Então eu vou desenhar, na verdade, o círculo completo. Está aqui o círculo completo. E aí eu vou dividir ele aqui em 4 partes, pegando aqui um raio na vertical, um diâmetro na vertical e depois um diâmetro na horizontal. E aí o quadrante que está sendo representado na figura, então é o quadrante aqui acima à direita, esse aqui. Nesse quadrante nós temos aqui um quadradinho também representando. Está aqui o quadrado. E aí a região achurada é a região desse quadrante sem o quadrado. Ou seja, na verdade é toda essa parte aqui sem esse quadrado. Essa região é que vai sofrer uma rotação em torno do raio que está na vertical. Então, quando nós fizermos essa rotação, observe que esse 1/4 de círculo ele vai girar em torno do raio. Então, esse ponto aqui, que é a extremidade de um dos raios, ele vai fazer uma trajetória circular no espaço. Quando girar 180 graus, ele vai, inclusive, encontrar aqui esse outro extremo do outro raio. Vou fazer um desenho melhor aqui um pouquinho. Aqui uma trajetória circular. E aí também daqui para trás. Bom, aí com isso, com essa rotação, nós temos esse hemisfério, ou seja, uma meia esfera, que é a parte dessa esfera que agora está visualizada aqui no desenho, só que é a parte apenas de cima, porque a parte de baixo nós não temos nada. E esse quadradinho, que também vai sofrer uma rotação, então ele vai ter aqui o seu espelho para a esquerda. E aí ele vai ser, na verdade, quando sofrer a rotação, a gente vai ter aqui um cilindro. Então temos aqui a representação dessa figura obtida. Ou seja, vai ser uma meia esfera com um cilindro vazado, um cilindro menor vazado no meio dessa semisfera. Então ele pede para a gente, uma vez que foram dados o raio desse círculo, que vai ser rotacionado, o raio dele é igual a 3, então eu vou colocar aqui, vou desenhar aqui por fora para não ficar confuso, fica subentendido as medidas de comprimento em centímetros, então o raio é 3 da esfera, ou do círculo, que vai sofrer a rotação, e como o quadrado tem lado 1, esse quadrado, esse lado 1, ele vai representar tanto a altura do cilindro, quanto o raio da base do cilindro. O raio da base aqui também igual a 1. Essas medidas dadas em centímetros. E aí, por que eu estou chamando a atenção para essas medidas? Porque o problema nos pede o volume desse sólido obtido e a área total. Então, comecemos pelo volume. Vou colocar aqui. Então, o volume do sólido, ele vai ser dado como sendo o volume da esfera, só que dividido por 2. Por que o volume da esfera vai ser dividido por 2? Porque é uma meia esfera, só a parte de cima dela. É o volume da esfera dividido por 2 menos o volume do cilindro. E aí, lembrando, porque o cilindro está vazado. A gente tem um cilindro aqui como se fosse uma parte aberta dentro dessa semisfera. E aí o volume da esfera, vamos fazer o cálculo aqui então, o volume da esfera é 4/3 de πr3. Só que o raio da esfera é 3.
Então 4/3 de π vezes 3 ao cubo. Tudo isso dividido por 2, eu vou multiplicar aqui por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então esse é o volume da semisfera, da esfera dividido por 2. Menos o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base dele vezes a altura. A base do cilindro é um círculo de raio 1, então vai dar πr2, π vezes 1 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que também é igual a 1. Então com essa conta aqui nós vamos ter o volume do sólido formado. Bom, 3 ao cubo vai dar 27, a gente pode cancelar aqui 3 ao cubo com 3, que vai dar 9, que vai dar 27 dividido por 3. O 4 cancela o 2, que é 2. Então 9 vezes 2, 18, 18π. O 18π é o volume da esfera dividido por 2. Menos π, que é o volume do cilindro, que é π vezes 1 ao quadrado vezes 1. E aí 18π menos π, a resposta, o volume do sólido gerado é 17π centímetros cúbicos. Uma vez que as medidas de comprimento foram dadas em centímetros, as medidas de comprimento, então a medida de volume calculada aqui em centímetro cúbico. Então 17π centímetros cúbicos é o volume do sólido gerado. Aí passemos agora para a área da superfície desse sólido. Então a área da superfície, ela vai ser dada, bom, pela observação da figura, nós temos a área em volta da esfera, então a área em volta da semisfera, aliás, do hemisfério, que é a parte de cima. Então vai ser a área da esfera, vou chamar a área só de A, a área da esfera, só que dividido por 2, porque é só da semisfera ou do hemisfério, da parte de cima. Só que aí tem a base dessa figura, que seria esse círculo maior aqui. Só que nesse círculo maior, observe que ele está vazado por esse círculozinho que é a base do cilindro. Então, na verdade, vai ser a área da coroa, essa que a gente vê aqui que eu estou colorindo. Então, a gente tem a área dessa coroa porque faz parte da superfície do sólido formado. Então, aqui mais é a área da semisfera, mais a área da coroa, mas observe que, além dessa coroa, nós temos a região interna do cilindro como sendo parte da superfície desse sólido. Porque, digamos assim, as paredes desse cilindro, o buraco que foi formado na semisfera, que é esse cilindro, faz parte da superfície da esfera. Então nós temos, por exemplo, a área desse círculo, que é a base superior do cilindro, ele faz parte da superfície do sólido formado. Então vai ser aqui a área da base do cilindro, de uma delas, porque a superfície inferior está vazada. Então a base do cilindro e mais ainda a região interna do cilindro da superfície lateral. Também faz parte da superfície, é como se fosse o buraco dentro da semisfera. Então vai ser a área lateral do cilindro. Então quer dizer que a superfície desse sólido é formada por 4 regiões. A área em volta, por fora ali da bola, da semisfera, a parte de baixo, que é uma coroa, a superfície aqui do cilindro da parte de cima e a superfície em volta do cilindro. Então vamos lá. Primeiro, então, para fazer o cálculo da área da superfície desse sólido. Então a área da esfera dividida por 2. Lembrando que a área de esfera, que é a área da superfície esférica, é 4πr2. 4π, o raio da esfera é 3, então 4π vezes 3 ao quadrado, que é 4πr2, só que aqui dividido por 2, porque é só meia esfera, então vezes meio. Mais a área da coroa. Essa coroa circular aqui, ela é formada por um círculo de raio 3, que é o círculo maior, e um círculo de raio 1, que é o círculo menor. Então aqui a gente tem que fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então πr2, π vezes 3 ao quadrado, que é a área do círculo maior, menos π vezes 1 ao quadrado, que é a área do círculo menor. Essa é a área da coroa. Mais a área da base do cilindro, a parte superior aqui, da base superior. Então mais πr2, e o raio dele ali é 1, então π vezes 1 ao quadrado. E finalmente mais
a área lateral do cilindro. Lembrando que a área lateral do cilindro, vamos colocar aqui a fórmula para lembrar, é 2πrh, onde R é o raio da base do cilindro e H é a altura do cilindro. Então vai ficar 2π vezes o raio da base do cilindro, que é 1, vezes a altura do cilindro, que também é 1. E aí, somando tudo isso, nós temos a área da superfície do sólido formado. Fazendo aqui as contas, nós temos o 4 aqui, cancela 2, que é 2. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, 18π, a primeira parcela. Mais 3 ao quadrado vezes π aqui, 9π. Menos π vezes 1 ao quadrado, que é π vezes 1. Então, 9π menos π, 8π. É a área da coroa. Mais π vezes 1 ao quadrado, que é π, que é a área da base superior do cilindro. E, finalmente, 2π vezes 1 é 2π, que é a área da região lateral do cilindro ali. Então, fazendo essa soma, nós temos 18π com mais 8π dá 26π. 26π mais 1, 27π. 27π mais 2π, ou seja, 29π. E como as medidas de comprimento foram dadas todas em centímetros, então 29π centímetros quadrados é a área da superfície do sólido formado, 29π centímetros quadrados.